coisa engraçada Diga, que, PVC. assim, você vai para o jogo contra o Palmeiras. Eu estava lembrando, o clube que mais demitiu técnicos do Corinthians foi o São Paulo. São 14 técnicos do Corinthians demitidos depois de jogos contra o São Paulo. No Corinthians, a última vez que um técnico caiu por perder um clássico para o Palmeiras foi o Wagner Mancini em 2021. Não é o praxe. Nas últimas décadas, o Corinthians ser técnico demitido porque perdeu para o Palmeiras. É mais comum quando perde para o São Paulo, por coincidência mesmo. A sua fase vem ruim, perde para o São Paulo, é um clássico, acaba decidindo sair, precipitando a sair. Mas dessa outra coisa, eu falei agora há pouco dessa questão da dobra de laterais, dos volantes, dessas questões que a gente não consegue se libertar nunca. E isso voltou para a moda de um jeito assustador. Se não ganhar o clássico, então está fora. Então, se você chegou à conclusão que se ele precisa de um resultado, quer dizer, se o que prova se ele é bom o suficiente para ser técnico do Corinthians é um jogo, então você já chegou à conclusão de que não é ele. Mas, PVC, ó, tem até um ponto importante aí. Não é apenas a questão de vencer ou não. É ir para o derby com o interino. Isso também é uma coisa que pesa muito, né? Entendeu? Para chegar nessa partida, que é uma partida super tensa, a gente sabe o que é um derby. Então, essa também é uma preocupação do departamento de futebol. Não, Lívia, tudo bem. A gente tem vícios, essa coisa que a gente chama de cultura do futebol brasileiro, e que eu não vou me cansar de chamar de analfabetismo do futebol brasileiro. Ou ele é o técnico suficiente para ser técnico do Corinthians até o final do primeiro turno, que seja, ou até o final do ano, e alguma coisa pode precipitar a mudança? Claro que pode. Ninguém casou com o treinador, foi no cartório e assinou um contrato de viver a vida inteira até que a morte o separe. Não, ninguém está dizendo isso. Agora, é que é um vício. As diretorias, de um modo geral, dizem para a torcida por meio da imprensa como se estivesse dando uma satisfação para você mesmo. Tipo, olha, você olha no espelho e fala: segunda-feira eu vou começar o regime, segunda-feira eu vou começar uma dieta, segunda-feira eu vou parar de beber, segunda-feira eu não vou comer mais feijoada, porque segunda-feira não é prato de feijoada nem em São Paulo nem no Rio de Janeiro. Cara, se você contratou o técnico porque você achou em algum momento que aquele técnico era ideal para dirigir o seu time. E é óbvio que o problema do Corinthians não é mudar de técnico. Se não tinha dado algum deles. Fosse o Mano, o Vanderlei Luxemburgo, o Wagner Mancini, o Thiago Nunes. O Corinthians era o time que menos trocava de São Paulo. Hoje o Corinthians toca de técnico mais que toca de roupa íntima. A questão toda é que, assim, existe também uma falta de consenso hoje dentro da direção do Corinthians. A Lívia traz a informação de que se pensou em troca de comando, mas não iria com o interino para o Allianz Parque no derby. Por outro lado, eu quero trazer uma figura central aqui, que é o Fabinho Soldado. O Fabinho Soldado hoje é o cara que cuida do departamento de futebol do Corinthians. É um cara muito silencioso. Outro dia ele deu entrevista, e na minha visão foi uma boa entrevista, dando algumas satisfações à torcida do Corinthians. E o Fabinho Soldado não pensa em demissão. O Fabinho Soldado não pensa na troca do Antônio Oliveira. Não cogitou e nem conversou com o presidente Augusto Melo sobre trocar o treinador. Na cabeça do Soldado, do Fabinho Soldado, o Corinthians passa por uma crise, precisa vencer. Esse jogo contra o Palmeiras é fundamental, né, para você ter ali uma volta por cima, né, você conseguir se impor, e de repente uma vitória pode mudar o ânimo, e um clássico muda o ânimo dentro de um clube, sem dúvida nenhuma, e essa é uma grande chance. Mas o Fabinho Soldado não pensa na troca de treinador, não fez contato com nenhum treinador. Essa história, por exemplo, de Fábio Carille, que inclusive o PVC trouxe aqui no De Primeira, é muito de pessoas que ficam próximas ao presidente e que dão opinião, aquela coisa do Parque São Jorge, aquela coisa do efeito político, é muito mais
de fora para dentro do que um movimento da direção. Então, assim, dentro do Parque Ecológico, com o comando do Fabinho Soldado, não há esse pensamento de troca. Evidentemente, pode acontecer? Claro que pode, porque o Antônio Oliveira está ali na marca do pênalti. A gente sabe disso, dessa cultura brasileira de moer técnico. Não é um luxo do Corinthians. Isso aconteceu recentemente, por exemplo, com o Thiago Carpini no São Paulo. Mas no movimento da direção, no movimento do Fabinho Soldado, não é o pensamento de troca de treinador. Isso eu posso garantir. Perfeito. Eu vou ter que dar uma aceleradinha aqui, porque a gente ainda tem muitos assuntos bons hoje, mas eu queria muito mostrar o que o Antônio Oliveira falou sobre os reforços para essa próxima janela que começa no dia 10, olha só. E essa é uma situação que, eventualmente, as pessoas também têm que ter e ajustar as suas expectativas àquilo que, eventualmente, vai chegar. Portanto, não vai chegar aqui o Neymar, não vai chegar aqui o Marquinhos, não vai chegar aqui o Paquetá. Portanto, se calhar nós não vamos ter aquilo que eventualmente me prometeram e a janela já vai ser uma situação completamente diferente. Vamos ver aquilo que o mercado e as oportunidades que nos dão para podermos tornar uma equipa mais competitiva e mais forte. Coitado do torcedor, não pode nem criar uma esperança, Lívia, porque... E sabe o que é mais louco nisso? A gente está falando aqui, claro, noticia-se porque isso está acontecendo mesmo, pressão em cima do Antônio Oliveira, mas o Antônio Oliveira, ele está participando ativamente dos nomes dos jogadores que o Corinthians está tentando contratar. Então, assim, o Antônio Oliveira deu o aval, ele gostaria de ter Santos ou Hugo Souza, vem o Hugo Souza. Ele tem dado palpites e tem dado opiniões sobre as posições e os nomes dos jogadores que o Corinthians está tentando contratar. Então é muito louco pensar que daqui a pouco, depois do derby, você pode demitir um treinador que está dando pitaco nos nomes que o Corinthians vai se reforçar para o restante da temporada. Então é uma loucura hoje que vive no Corinthians. Exatamente até, isso. Aproveitando, pode falar, Crescer. Não, é só o cúmulo da contradição. Eu confio tanto no técnico que na terça-feira eu sei que ele pode não ser mais meu técnico, mas hoje eu estou perguntando para ele quem ele acha que tem que contratar. E uma coisa que o Hernan trouxe, e a gente vê isso acontecendo bastante, não só nesse caso do Antônio Oliveira, mas de todo o círculo do Augusto Melo, que existe essa acho que eu não sei se eu posso falar essa palavra, mas é uma galera ali que tá meio chupinhando aos arredores do Augusto Melo e acham que, de alguma forma, eles se apresentarem nomes, se trouxerem ali contatos de agentes, essa proximidade, esse networking para o Augusto Melo, ele pode tomar decisões com base nisso. Então, além de tudo, o Augusto se cerca de pessoas que não estão tão interessadas assim com o bem do Corinthians, mas talvez com esse networking. E são esses aspones, que a gente pode dizer assim, que é uma galera ali que não está tão ligada ao clube, mas tem algum interesse econômico ou também interesse de fazer negócios em nome do Corinthians. Eu tenho uma saída para isso. Eu tenho uma saída para esses caras. Sabe qual é? Você pode entrar no chat GBT. Boa. Vamos soltar a sirene, porque tem notícias de bastidores quentinhas sobre o interesse no Wesley, PVC. A notícia vem da Itália. O Napoli trabalhava com a hipótese de 10 milhões de euros da multa de rescisão do Wesley, mas o Napoli já sabe que a multa subiu para 50 milhões de euros. Mas o Napoli cogita contratar o Wesley. Tá? Claro que a temporada europeia de contratações vai passar muito pelo da Copa América e Eurocopa. Mas o Napoli olha o Wesley como uma opção para ser seu jogador. Até porque uma possibilidade é perder jogadores como o Kvaratskhelia, que fez gol ontem pela Geórgia contra Portugal, Kvaratskhelia, e o Wesley pode jogar na mesma posição, sem o mesmo brilho, mas na mesma posição. Então o Napoli cogita o Wesley
Só que o Napoli não vai pagar a multa. 50 milhões de euros o Napoli não vai pagar. O Napoli pode tentar negociar com o Corinthians algo acima dos 10 milhões de euros, porque o Corinthians por 10 milhões de euros não vai vender. Então, ninguém está dizendo que o Napoli vai contratar, mas o Napoli estuda a contratação do Wesley. E o Napoli entende que tem como concorrência o Futebol Clube do Porto, que também gostaria de contar com o Wesley na próxima temporada. Boa. Agora, eu ia fazer uma piadinha sobre Sirene, mas eu não vou em respeito à torcida do Corinthians, porque a Polícia Federal teve ontem, no Parque São Jorge, para questionar o departamento jurídico do clube, Lívia. Domi, você não fez a piada, mas ela foi entendida e eu já estou rindo, porque, de fato, toda semana a gente tem aí alguma notícia relacionada ao caderno policial com o nome do Corinthians envolvido. E dessa vez foi talvez um mal entendido, até onde a gente pode colocar assim, por uma matéria que a Gazeta Esportiva publicou no início de junho, falando sobre uma empresa que está prestando serviço de segurança para o Corinthians, a WorkServe. E essa empresa ela não tem todas as autorizações da Polícia Federal, assim como o SENAI, né, que é um código importante que fica na junta comercial para exercer a função de segurança. E aí a polícia ficou sabendo disso, né, por a denúncia via matéria, via reportagem, e aí foi lá para esclarecer essa situação. Só que o que o Corinthians nos passou é que depois dessa visita, nenhuma irregularidade foi encontrada, porque o serviço que a WorkServe presta para o Corinthians não tem a ver com algo patrimonial, não é uma segurança patrimonial, eles não ficam alocados na arena do Corinthians e também no Parque São Jorge, né, no clube social. E aí, por conta disso, não teria como acontecer qualquer problema, né, para o Corinthians, interdição da Neoquímica Arena, que também era um dos medos aí que pairava sobre essa história da WorkServe. Na verdade, eles só fazem escolta, tanto para o elenco, quando, né, vai se locomover, também para a diretoria. Então, assim, não teria um motivo para ter essa preocupação. Segundo o Corinthians, tudo foi resolvido, nenhum problema foi encontrado. A gente também tentou contato com a Polícia Federal, mas eles não responderam até o momento. Mas é uma situação chata, né? De você ter lá que receber a polícia, o departamento jurídico, né, que é comandado agora pelo Leonardo Pantaleão, teve que mostrar todos os contratos, fazer ali a oitiva com a polícia. É mais um momento chato aí para o Corinthians, que vira e mexe tá nas páginas policiais, né? Boa, Lívia, muito obrigada pelos... Oi? Pantaleão era personagem do Chico Anísio. Boa. Lívia, obrigada pelas informações. Tem gente aqui rindo muito do seu chupinhando e o Daniel Pamplona falando que Aspone é um termo genial. A gente não sabe se chora ou se ri diante de mais uma notícia tensa envolvendo o Corinthians, mas a gente se fala talvez amanhã ou depois, né, com mais novidades sobre isso. Valeu. Beleza, Domi, obrigada. Obrigada, André. Obrigada, PVC. Precisando, vocês sabem que é só chamar. Beijão aí, bom resto de programa.